Já estamos de volta ao vivo, são 11 horas e 42 minutos. E agora nós vamos bater um papo com a Evelyn Jimenez Sanches, que é consultora esotérica. Ela vai trazer as previsões para cada signo do zodíaco, vai trazer uma mensagem para quem faz aniversário esta semana, tá? Das runas, então segura aí. Você que fez aniversário ontem, está fazendo hoje ou nos próximos dias até o sábado. E também vai responder uma pergunta mental. O que é isso? Você vai pensar num assunto que você está precisando de uma resposta e ela vai trazer para a gente uma mensagem dos oráculos. Tudo isso a partir de agora. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Edu, tudo bem? Melhor agora. E você, como está? Tudo bem, começando com bom Bom astral, astral, isso aí. sempre. E vamos manter o astral assim ao longo da semana, hein, gente? Agora, Evelyn, você como foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Tudo bem, eu dou uma diquinha, assiste o filme, né? Como Treinar o Dragão, uma Vila Viking, é muito legal. Esse filme tá fazendo um sucesso danado, né? Eu adoro o dragão, adoro o Viking, então para mim foi ótimo. E dá um aprendizado de vida, Muito né? De legal. reconciliação, de perdão. Então tem todo um contexto de aconselhamento, sabe? Perfeito. Vamos falar com os signos? Vamos. Então, começando agora o nosso bate-papo com você que é ariano. Preste atenção. Os arianos, sai a carta número 4, a carta do imperador. O 4 já vai dar uma dica aí para os arianos. 4 na numerologia pitagórica é organização. Então, os arianos trazendo o quê? Uma organização para trazer a prosperidade. No ciclo evolutivo do tarô, o imperador é o dinheiro do baralho. Ele é o protetor material do baralho. Então, qual é a dica para os arianos? Foquem em coisas que tragam prosperidade. Não só em trabalho, mas relacionamentos, né? Amizades. É uma carta extremamente positiva. E o imperador dá uma dica também para os arianos. Se coloque de uma maneira inteligente e estratégica. O imperador é um líder, né? É uma autoridade. Então, é uma semana para os arianos mostrarem para o que vieram de uma forma inteligente e estratégica. E no tarô, o imperador é a carta dos bons contatos. Então, se aproxime das pessoas que acrescentem, se aproxime dos bons, né? De gente que pode adicionar alguma coisa na sua vida. Então, uma carta de formalização de relacionamentos, uma carta da moral e ética, é uma carta que fala do dinheiro, da prosperidade e da formalização. Ótimo. Vamos falar com taurinos? Os taurinos, sai a carta da torre. Taurinos, a torre é uma das 3 cartas de corte dos arcanos maiores, que fala que às vezes essa semana não é que vocês planejam cortar, às vezes o destino levando algumas situações. Ela é uma carta de desconstrução. Então, desconstruir algumas coisas que vêm de fora do destino para abrir para um outro momento. É uma carta de transição. Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka, para perceber que o destino vai levar àquela situação. Trabalhar com aceitação, tem coisa que tem que ir embora, e a dica também, não fica se agarrando em árvore podre, já viu que aquilo ali não dá certo, vai. Então, é uma semana de ter flexibilidade, adaptabilidade, jogo de cintura, sair do quadradinho, tem que ter o plano A e o plano B. Qual a imagem? É um raio que cai numa construção, né? Então, uma demolição para entrar numa nova fase. Ela chama a torre ou a casa de Deus. Então, vem de cima e aí vocês têm que ter o jogo de cintura para trabalhar com o imprevisto. Pois é, nunca é uma carta muito fácil de ser vivida, né, gente? Mas é como a Evelyn falou, desapegue aí, né? Não fique tentando segurar aquilo que você tem que deixar para trás, né? Que tem que deixar embora da sua vida, tá? Então desapegue e por mais difícil que a carta pode ser, tente levar aí os dias com leveza, tá? Essa é a indicação. São 11 horas e 45 minutos, você está no Bom Astral, estamos fazendo aqui as previsões para os signos e chegou o momento de falar com Gêmeos. Os geminianos, sai uma outra carta de corte do tarô dos arcanos maiores, a justiça. Qual é a imagem da dama da justiça, né? Numa mão ela tem uma balança, na outra mão ela tem uma espada. Então qual é a dica para os geminianos essa semana? Pese, use a balança. Esta situação, esta pessoa vale a pena? Se não vale, espada, corta. Uma carta de corte, ela é uma carta mental, ela não é uma carta emocional, ela trabalha com frieza,
com imparcialidade. Então, qual é a dica para os geminianos essa semana? Trabalhe mais com a cabeça do que com o coração, né? Ela também é uma carta de poder, olhar as coisas com realidade, é uma das cartas da moral e ética. Tudo que for importante essa semana, escreva, documente. Ela é uma carta de formalidade, né? E da imparcialidade, né? Então ela não é uma carta assim, sessão, fofura. Ela é o gelinho do baralho, é 0 de coração. E traz esse momento de equilíbrio, equilíbrio mental, porque ela é uma carta mental, para vocês pesarem mesmo o que vale a pena. É uma carta de ordem, de regra, de disciplina. Então, no ditado popular, colocar ordem no galinheiro. Mas, às vezes, para colocar ordem no galinheiro, tem que meter a espada, tá? Então, é uma carta de pôr o pé no chão e é uma carta de formalização de contratos, formalização de relações, mas tudo com mental. Ok, e para câncer, Evelyn, o que temos aí? Os cancerianos sai uma das 3 cartas de grande movimento dos arcanos maiores, o carro, né? Qual é a imagem clássica do carro? É o imperador, ele está numa biga, ele está controlando e direcionando os cavalos. Então, é uma carta que tem o quê? Um cunho de controle e direcionamento. Então, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, as coisas vão estar o quê? Nas suas rédeas, vocês vão conseguir controlar, direcionar uma carta de movimento. Qual é a palavra-chave do carro? Vitória, conquista. O carro é a carta da coroa dos louros e é uma carta yang, de movimento. Então, intua o que o teu Deus interior falar, vai lá e faça. É a carta regida por Marte, mete as caras, tenha coragem, ousadia, é o mão na massa. Então, geralmente, quando cai o carro, né, tira o que tem que tirar e coloca o que tem que colocar. Coloca a coisa no eixo. Então, traz um movimento, a palavra-chave é resolução. Então, são 2 momentos para os cancerianos. Primeiro, intua, depois vá em frente e resolva as situações. Ótimo, agora vamos falar aí com os meus irmãos de signo. Você que é leonino, preste atenção. Vamos ver o que vem para Leão. Os leoninos, sai a outra carta de corte, né? A morte. Então, a morte, ela fala de um período que às vezes os leoninos essa semana vão ter que mudar o padrão de comportamento, às vezes o jeito de falar, o jeito de agir, para cortar os nós, cortar situações aí que faz, não está tendo retorno, né? Cortar aqueles nozinhos, né? Já virou até de ponta cabeça ali, não deu? A morte fala de cortar. Já bateu 80 vezes na porta, a porta não abriu? Não é a porta que vocês têm que entrar. Qual é o número da carta? É um 13 que vai dar na redução 4. Então, para esse 4, para essa organização, para essa estabilidade acontecer, tem que às vezes usar cortes, né? Mudanças de padrão. Então a morte fala assim, se você tiver sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então muda o padrão de comportamento para mudar o resultado. Então também é uma carta de transição, porque a morte corta o enforcado, que é o nó, e vai para a temperança, que é o equilíbrio. Semana de transição, tanto para os taurinos como para os leoninos. Então, tá vendo, Leão? Nada de ficar segurando ou resistente, tá? Deixa a transformação acontecer na sua vida. Vamos falar agora com a galera que é de Virgem. Os virginianos, sai a carta número 9 do tarô, o eremita. O número já vai dar uma dica boa. 9 é fechamento de ciclo. Então eu vejo os virginianos conseguindo concluir os projetos, fechar, né, as situações. E o eremita, ele representa o sábio do baralho. Então é um momento de ter sabedoria para resolver as coisas. É uma carta do passado, então pegar toda a sua experiência do passado, né, todo o seu conhecimento e devagarzinho ir fechando as situações. Ela é uma carta de tempo no tarô. Ela é uma carta que as coisas demoram um pouco, tem atraso, né? É uma carta regida na astrologia por Saturno. Então traz um freio meio de mão puxado. Então qual é a dica aí para os virginianos? Calma, prudência, cautela, paciência, um passinho depois do outro. Vai devagarzinho com sabedoria. E o eremita pede um período de reflexão, né? Da onde vocês vieram, aonde vocês estão e para onde vocês querem ir. Uma reflexão do passado. E o eremita é uma carta de estudos, então tá bom para comprar livro, lazer cultural, cursos, tá? Então, e é uma carta mais de isolamento, ficar na sua, analisar
as situações, estudar as situações. Não é uma carta de comunicação, para ir devagarzinho concluindo os ciclos, né? Agora, galera, antes da gente conversar com o restante dos signos, já falaremos aí com o signo de Libra a Peixes, mas agora vamos tirar uma mensagem para você que está fazendo aniversário essa semana. Você que fez ontem, está fazendo hoje ou nos próximos dias, vamos tirar para você, hein? Até sábado. Olha aí a mensagem das runas. Então vamos lá. O pessoal que está fazendo o seu ano novo pessoal, vamos ver o que Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas trazem a mensagem aí para vocês. Vamos ver que runa sai. Opa, uma runa bem pro aniversariante aí. Essa runa é como se fosse assim, a carta da morte com a carta do mago. Fecha um ciclo para começar outro. É uma runa do deus da fertilidade, o deus nórdico da fertilidade. Então, vocês que estão fazendo aniversário vão trazer o quê? A fertilidade para um começo, né? Esse deus, ele era o deus onde tinha fazenda, a pescaria, ele fazia chover para o solo ficar fértil. Então, traz esse momento de transição. E é uma runa que pede coragem, pede atitude. É como se fosse ali uma plantinha, você plantou ali uma sementinha, ela tem que ter força para sair do solo, para romper o solo, para crescer. Então, essa é a dica para vocês. Coragem, força, porque traz esse momento de transição. E o deus Ing, né, que é o deus da fertilidade, abençoando aí vocês. Muito bom, excelente mensagem aí, meus parabéns para você que está começando um novo ciclo, que seja feliz, próspero e cheio de boas oportunidades. Agora nós voltamos com os signos, bora falar com Libra. Os librianos, sai a carta da força. Librianos, a força aqui é a força da inteligência, da estratégia e da sedução. Então, é um período que às vezes as pessoas, as situações podem estar tensas, né? Então, qual é a dica para os librianos? Não bata de frente, seduza, tenha jogo de cintura, adaptabilidade, flexibilidade, controle o lado animal, o lado instintivo e seduza. Qual é a palavra-chave da força? Retenção e controle. Então, se vocês conseguirem controlar, né, reter o lado mais instintivo, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem. Então, é uma carta que fala de sedução, né? Manter as coisas na paz sem bater de frente. Então, a força da estratégia, da inteligência. Viu lá que a pessoa tá atiçada, tá nervosa? Não cutuca a onça com a vara curta, né? Tem uma comunicação sedutora, não bata de frente. Perfeito. E Escorpião, hein, Evelyn? Escorpião, sai um dos luminares do tarô, a carta da estrela. A estrela guia, traz direção, traz luz. O que é uma estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então a estrela ilumina o céu. Então traz direção para os escorpianos. É uma carta mediúnica do tarô, traz a inspiração. A inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro, né? Os espíritos de luz meio que te guiam. Você está na hora certa, falando a coisa certa, com a pessoa certa. Então os escorpianos vão estar inspirados para resolver as coisas. A carta chama estrela. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, o povo do Oriente, né? Então traz as bênçãos de Santa Saracalha aí para os escorpianos. Mas a estrela é uma carta cansada. Então, se os escorpianos estão cansados de alguma coisa, expõem as emoções porque conseguem fazer acordo. Acordo aonde? Acordo na parte emocional. Ela é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de água. Então, humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções porque faz o acordo, né? Tipo assim, ó, isso aqui para mim não dá mais, eu não aguento mais, porque faz esses acordos aí. E ela é a carta das almas de afinidade, né? O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, o mesmo projeto de vida, que estão na mesma vibe. Então, vocês vão ter essa inspiração para ver quem são as almas de afinidade. Então, traz o brilho, traz a esperança, uma carta muito positiva. Muito bem, bora falar agora com o signo de Sagitário. Os sagitarianos, sai a última carta dos arcanos maiores, a carta do mundo. Então, a última carta dos arcanos maiores
conclui. Então, é uma semana que os sagitarianos têm uma tendência de concluir as situações. Mas quando sai o mundo, não é fechar de qualquer jeito, né? O mundo é fechar com chave de ouro, né? A palavra-chave do mundo é plenitude, realização, sucesso. Traz o equilíbrio e a expansão para os sagitarianos. Essa carta ela é a carta regida por Júpiter e os sagitarianos também são, né, regidos por Júpiter, sai domiciliado. Então traz as bênçãos de Júpiter, traz a sorte. E a dica para os sagitarianos é o nome da carta, o mundo. Sai do mundinho, sai do quadradinho. Tem uma visão mais ampla das situações. Então traz equilíbrio e expansão, um bom período para contato com o exterior e finalizando as situações. Pessoal, já já a Evelyn vai responder uma pergunta mental nossa com os dados ciganos. Você aí na sua casa vai pensar sobre um assunto que você está precisando de esclarecimento, quer saber, né, como que o assunto vai se desenrolar nos próximos dias? A gente vai pensar nesse tema e ela, com os dados ciganos, vai dar uma resposta para todos nós. Não é à toa que você está assistindo esse programa nesse momento, né? E que estamos todos conectados aqui juntinhos, tá? Então é uma mensagem coletiva, mas cada um vai pensar aí no seu assunto, já já. Porque agora nós vamos falar com o Capricórnio. Os capricornianos sai a carta 0 do tarô, o louco. O número já vai dar a dica aí para os capricornianos. 0, começar do zero, arriscar, começar coisa nova, andar por caminhos que nunca percorreu. Né? O louco ele é instintivo, né? E ele é uma carta de libertação. Quando a gente estuda a filosofia do tarô, o tarô do lado filosófico, o louco ele sai do caos. Ele sai de uma situação que prende, amarra, ele está em crise, ele vai buscar. O que ele vai buscar nem ele sabe, é o nome da carta, o louco, mas ele anda, ele é o andarilho, o peregrino. Então, uma semana dos capricornianos usarem o instinto e se libertar de crises, satisfações, trazer uma semana mais leve, prazerosa, né? O louco, a gente fala, é a peninha do baralho. É leveza, é o bobo da corte no tarô primitivo. Então, traz alegria, traz leveza, arrisque, né? É uma carta de Urano. Faça as coisas diferente, criativa, futurista, saia do clássico tradicional e conservador e vá para uma coisa mais original, criativa, diferente, né? E é uma das cartas de maior movimento do tarô, que ele é o pontapé inicial. Então, é um momento de iniciar mesmo com criatividade e leveza e se libertar de coisas que estão prendendo, né? Ok, chegamos agora no signo de Aquário. Os aquarianos sai a carta número 6 do tarô, a carta dos enamorados. O próprio nome da carta já está falando. Os enamorados. É uma carta de carga emocional. Na realidade, ela é uma carta mediúnica no tarô, a carta da intuição. Intuição, sexto sentido, instinto, é tudo a mesma coisa. A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora. Então, o Deus interior de vocês, a centelha divina, vai estar falando alto com vocês, porque é uma semana que vocês vão ter dúvida. Essa carta, ela é o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Nesse momento de dúvidas, né? Não escute muito o que as pessoas têm para falar. Não seja influenciada pelo seu meio. As respostas não estão fora. Não entre em rodinha de fofoca. Escuta a voz do seu coração. Os enamorados. O Deus interior vai estar falando com você. E é uma semana de diversificar, fazer várias coisas, né? É uma carta dos prazeres também, como o louco que sai para os capricornianos, né? Qual o seu hobby? Qual o seu lazer? Faça, né? Então, é um momento... Essa carta é de Vênus, deixa a semana mais bonita, né? Mais prazerosa, mais cheirosa. Então, uma carta que traz a dúvida. Ela é a carta do ponto de interrogação? Mas é a carta mais forte do livre-arbítrio, né? Então, a decisão está dentro de vocês, não está na boca de ninguém, certo? É isso. Muito bem. Vamos falar com peixes? Isso. Então, vamos lá. Os piscianos, sai a carta número 2, né? Do tarô. A carta da papisa, ou a grã sacerdotisa. Então, o nome já fala que é uma carta de proteção espiritual. Então, os piscianos tendo uma proteção espiritual, ela também é mediúnica de intuição, então o Deus interior falando com vocês. E a dica prática da papisa para os piscianos essa semana é pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. A papisa é o planejamento através do novo. Ela traz a fertilidade para planejar coisas novas. E ela é estudiosa do tarô. Ela sempre vem com uma torá,
com um livrinho, né? Então, estude, comprar livro, né? Fazer curso. E na parte prática, piscianos, estude as pessoas, analise as situações, né? E ela é uma carta quieta. Então, é um período de observar, não falar. Ela é a carta que fala, ela é regida pela lua, dos segredos. Então, enquanto o projeto lá estiver em gestação, não tiver nascido, não fale com ninguém. Né? Ela é a carta ela vem entre as colunas de Joaquim Boas da maçonaria, é o segredo. Então, não comente enquanto a situação não tiver nascido, né? Ela é muito seletiva. Não é qualquer um que entra na rodinha da papisa. Então, selecione situações e selecione pessoas também. A intuição vai falar alta e é muita fertilidade para começar coisas novas. Ok, uma ótima semana para todos os signos do zodíaco aí. E depois dessas orientações, chegou o momento da nossa pergunta mental, que vai ser respondida com os dados ciganos. Então eu vou subir agora aquela trilhazinha para você poder pensar na sua pergunta, no assunto que você precisa de esclarecimento, ou você pode simplesmente pedir por um conselho também, né? Você que não sabe como agir em relação a algo, fecha seus olhos nesse momento, pense no assunto em questão, né, e peça ao universo por um aconselhamento. Vamos ver. Então vamos lá. Aqui eu estou com os dados ciganos, pedindo ancoramento de Santa Saracali, de todo o povo cigano, o povo das estrelas. Vamos ver aqui, são 6 dados, aqui contém o baralho cigano completo. Vai pensando aí, vamos ver aí. O que sai? Opa, sai a carta número 12 do baralho cigano, a carta dos pássaros. É um sim para isso. É uma carta que um 12 vai dar um 3 na redução numerológica, então vai crescimento, expansão, ideias criativas. Ela é uma carta que fala de apoio, né? Os pássaros, a imagem mais clássica são 2 pássaros voando na mesma direção. Então fala de apoio, de acordos. É uma carta tema de namoro, é uma carta tema que fala de parcerias. Então vocês vão ter ajuda para conseguir isso que vocês querem, mas tem que ter suavidade, tem que ter leveza. É uma carta que pede isso, suavidade, leveza, comunicação. Então é uma carta que fala da expansão e de ajuda. Então, isso que vocês perguntaram é um sim. Ok, muito bem, dada a resposta aí, né, para todos nós. Agora, gente, a gente viu no final de semana, né, a escalada de tensão no Oriente aumentando, né, Estados Unidos entrou na guerra, né, em relação ao Irã, né, na guerra que já estava acontecendo, né, do Irã e de Israel. E eu vou pedir para a Evelyn tirar uma mensagem das runas também, para a gente entender o que esperar desse momento, se essa tensão tende a aumentar, né, ou se as coisas vão se equilibrar um pouco mais nos próximos dias. Vamos lá, Evelyn? Runas. Você que sabe, que for melhor. Vamos tirar o dado. Para você, vai nos dados? Isso, vamos lá. Então, uma mensagem aí, né? Vamos lá. Bom, aqui eu vejo as estratégias, né? A raposa com a cegonha, então, novas estratégias aí chegando, né? A raposa é a vantagem, a raposa é a esperteza, e aqui fala de uma mudança que vai trazer um pouco mais de estabilidade. A coisa vai parar um pouco, que traz as nuvens, situações sendo clareadas, que sai o sol. É uma coisa que demora, mas acredito que vai sair uma montanha. A montanha é uma carta de tempo no baralho cigano que fala de uma estrutura que tem uma vitória, tem uma parada, a justiça sendo feita, né? Sol com montanha, a justiça sendo feita, mas acredito que demore. Então, aqui é uma estratégia nova que estão criando. A coisa vai dar uma parada, mas as coisas vão ser, na parte mais de justiça divina, né, que sai o sol, as coisas vão ser clareadas, as coisas vão ser resolvidas, né? Então, eu acredito que traga um momento de apaziguamento aí. Ainda leva um tempo? Leva, porque... Montanha, né? A montanha é uma carta de tempo, gente. Então, não é uma coisa rápida. Aqui o que eu vejo é que vão tentar parar, né? Porque sai a casa,
que são os países com as nuvens. As nuvens é uma carta parada, mas é instável. Então, vão tentar parar, mas vai ficar perdido. Nuvens é sempre uma carta embaçada. Aí sai do lado de uma carta embaçada um sol. Então, aí depois de um momento turbulento, confuso, as coisas vão ser esclarecidas e aí a justiça vai ser feita. Mas demora um pouquinho, porque é uma carta de tempo um pouco demorada, né? Então, e esse começo é um começo raposa. Então, é aquela esperteza, aquela astúcia, aquela coisa que trouxe um movimento, mas então vai ter aquele para, não para, que é as nuvens, né? E aí depois as coisas vão clareando e aí as coisas vão se solidificando e a justiça vai ser feita, mas demora um pouco. Esse momento raposo é o que a gente já está vivendo, né? Basicamente, esse momento de estratégia, né? Cada país ali montando, né? Os seus planos de ação. Raposa com cegonha é como... Raposa é um estelionatário, né? A raposa é a pessoa que mente com comunicação. Eu falo uma coisa para você que não é verdadeira. Eu vou te falar, Edu, eu vou fazer isso. Não vou fazer nada. Então, uma comunicação mentirosa. E aí, a casa com a montanha é blefe, isso. Né? É um blefe. Pode ser líderes de Estado blefando para poder... Na comunicação. Vamos fazer um acordo, Edu? Vamos fazer não vou fazer acordo nenhum, vou passar a perna nele. Né? Aí sai uma casa, que são os próprios países, do lado das nuvens, a coisa instável, insegura. Casa é carta fixa, né? Com nuvens é aquela coisa instável. E aí as coisas se esclarecem com o sol e se estruturam. Mas demora, vai ter muita mentira ainda. Obrigado, viu, Evelyn, por todas as orientações, né? E, gente, para você marcar o seu horário com a Evelyn, é nesse WhatsApp que eu vou te passar agora, porque um oráculo ajuda você a entender o que você está vivendo, o que você está atraindo e assim fazer as melhores escolhas. Mande mensagem no 11 9 8788 6000. Repetindo, 11 9 8788 6000. Siga no Instagram, @Evelyn, com Y, Jimenez, com S, Sanches, no final S também. Evelyn Jimenez Sanches. Obrigado, viu, Evelyn? Obrigada a você pela oportunidade, começando a semana com... Bom astral. E vamos manter esse astral, hein, gente? A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais, às 10h30 da manhã. Bênçãos brilhantes na sua vida. Até lá. Tchau, tchau.